Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula ao vivo de Literatura em Língua Inglesa 1. Eu sou a professora Mariana, professora mediadora de vocês. Estamos aqui hoje com a nossa intérprete, professora Patrícia, e o professor da disciplina, professor Joaquim. Boa noite, professores! Sejam muito bem-vindos. Antes da gente iniciar a nossa aula, aqueles recados de sempre, pessoal, que vocês já estão acostumados. Todas as atividades obrigatórias da disciplina já estão liberadas para vocês. Temos a atividade 1 discursiva, temos o mapa também discursivo, envio de anexo, e as atividades 2 e 3, que são atividades objetivas. Atenção a esses prazos, pessoal, né? Não percam, se organizem. A gente colocou para vocês lá na sala do café uma organização que talvez possa ajudar nos estudos. E lembrem-se, fiquem bem à vontade para mandar as dúvidas de vocês para nós lá no Fale com o Mediador. E aproveitem o momento da aula também para tirar essas dúvidas de conteúdo, conversar com a gente aqui no chat. Como a gente já comentou na aula passada e também acabei de falar no chat aqui, né? A gente, se tiver um tempinho no final, consegue liberar a câmera e microfone para vocês interagirem, mas aproveitem o chat que já está liberado. Sem mais delongas, professor Joaquim, muito boa noite, seja bem-vindo novamente. Muito boa noite, professora Mariana. Seja bem-vinda, professora Patrícia. Muito bom tê-las aqui. Muito boa noite, meus queridos. Espero que vocês estejam bem. Já nos encontramos uma vez mais para falarmos, para tratarmos, para refletirmos sobre essa coisa linda, maravilhosa, essa grande invenção humana, literature, a literatura, né? Estamos em Literaturas em Língua Inglesa 1. Nós começamos no nosso primeiro encontro, fizemos uma elaboração, vamos dizer assim, no tempo, e nos concentramos na produção literária anglófona da Idade Média. Nós vimos principalmente o épico Beowulf, o primeiro, talvez o primeiro grande texto escrito em Old English, ainda no período medieval, o grande épico daquela época, né? E ainda na Idade Média nós prosseguimos, fomos desembocar lá no grande Geoffrey Chaucer com seu The Canterbury Tales, os contos da cantuária, né? Como ficaram traduzidos em nosso vernáculo. E a gente prossegue hoje no tempo. Hoje é uma noite. A noite hoje promete, porque hoje nós vamos tratar dele, vamos falar desse grande nome, não só da literatura anglófona, mas um dos maiores criadores artísticos de todos os tempos. Estamos falando de William Shakespeare. Mesmo que ainda a gente não abra a câmera ainda, né? A gente deixa para bem no fim, se a gente tiver tempo, mas deixa eu saber aí qual a sua experiência, sua vivência, sua convivência com Shakespeare. Você já leu alguma coisa? Você já foi ao teatro? Teve a grande oportunidade de assistir alguma das peças de Shakespeare? Você já viu alguma adaptação cinematográfica, né? Porque existem, talvez já tenha chegado a mais de 100, eu acho que já está na casa das centenas, né? Então você já tem alguma experiência, vivência com Shakespeare de alguma forma, seja via leitura, seja via assistência de peça ou de filme, deixa a gente saber, né? E escreve aqui pra gente, né? Deixa eu descer um pouquinho mais no meu chat, que é pronto, porque não está descendo para mim. Alguém falou ali, ó, a Diva falou que leu, olha só, leu Romeo and Juliet e do grande Dante Alighieri, ela leu a Divina Comédia, dois pesos pesados. Eu gosto muito, a Diva? É, Diva. Eu gosto muito de Romeo and Juliet. Eu acho que é uma das peças talvez mais mal lidas de Shakespeare, né? Porque talvez o cinema tenha um pouquinho de culpa nisso. É,
ficou a de um texto só sobre um namorico, né? De muitos jovens, aquela coisa toda, o lado romântico, não. Se você for ler em profundidade, né? Procurar se esforçar para ler em profundidade Romeo e Julieta, você vai ver que ali tem coisas muito sérias, né? Muito sérias, sobre inclusive a própria constituição social, né? É uma peça que eu gosto muito lá, o Lucas já leu, né, Os Sonhos da Noite de Verão, maravilha. Alguém já assistiu, a Karina assistiu Romeo and Juliet, né? Tem algumas versões muito bonitas, né? Depois no final da aula, queria fazer umas 2 ou 3 recomendações para vocês. Eu acho que a gente vai ter tempo. Mas, sem mais delongas, vamos então para os nossos slides. Eu vou compartilhar aqui com vocês e a gente começa. Deixa eu ver. Só um momento, gente. Aí, vamos lá. Todo mundo consegue ver o slide? Tranquilo, gente? Deixa eu ver aqui pelo. Sim, prof. Ótimo. Alguém já falou do Hamlet? Ah, não se preocupem. Hoje nós trataremos dele. Também amo esta peça, né? Acho que falei para vocês na aula passada, né? Um grande jornalista brasileiro. Muitos talvez não tenham ouvido falar, né? Todo mundo muito jovem aqui, mas os um pouco mais de idade talvez tenham ouvido falar de Paulo Francis. Paulo Francis dizia que no Hamlet está tudo que se você não viveu na vida, você ainda vai viver, né? Talvez haja algum exagero, mas é de fato uma peça impressionante. É um monumento, né? Então, vamos lá. Começamos hoje, então, na nossa segunda aula, a tratar dele. Coloquei ali meio que provocativamente o título de Renascença e muito além, né? Shakespeare é o grande nome daquele período ali das artes que se convencionou, né, chamar de Renascença. Alguns dizem que ele estaria entre a Renascença e já ali meio que entre o Barroco também, né? Mas assim, como existe também há um consenso de que ele respirou muitos dos ares da Renascença, aí eu decidi colocar o Renascença em Muito Além como uma forma de provocação também, né? Por que o Muito Além? Porque eu acho que, como acontece com todo grande criador, eles não cabem nos rótulos, né? E Shakespeare é um deles, não é só um autor renascentista, vamos dizer assim. Tudo bem, vamos lá então. Eu sempre gosto, vocês devem ter percebido isso, e eu acho que é fundamental, no intuito de entender melhor um autor, fazer justiça a ele, a gente fazer uma circunstanciação histórica, né? Como foi a época em que aquela pessoa, aquele criador viveu, né? Isso ajuda muito a entender o que ele pensa em sua obra, o que ele expressa em sua obra. Com Shakespeare, eu acho que não é diferente. Shakespeare vive numa época que conheceu muitos abalos que marcaram o mundo moderno, o nosso mundo, e que eles estão até hoje. Abalos esses que que são tema de muitas de suas peças. Muitas das crises da modernidade, das coisas que nós vivemos, elas já estão em Shakespeare, gente, e de modo assim assustadoramente claro. Não é? A gente vai ver daqui a pouco, por exemplo, no Hamlet. Nós precisamos ver que Shakespeare vive numa época uma época que nasce, que assiste ao nascimento de uma nova concepção de cosmovisão. Lembra que a gente falou de cosmovisão na aula passada? Falamos da Idade Média, né? A Idade Média é um período da história da humanidade total, profundamente, inteiramente é, construída dentro da ideia de que Deus, estamos falando do Deus cristão, né? De que Deus é o centro de tudo que existe. E que a própria criação divina, o próprio mundo, nada mais é do que um grande símbolo de Deus. A gente viu isso em Carpo. Lembra que a gente viu o trechinho de Otto Maria Carpo na, na história da filosofia ocidental, da literatura ocidental que eu trouxe para vocês? Então, a vida medieval estava circunscrita à ideia de que Deus estava no centro de tudo, da criação, de todas as decisões, né?
ou seja, a concepção mesmo que o cristão dá para Deus, né? E isso favoreceu o surgimento de uma idade, de uma época histórica é, totalmente construída dentro da noção rígida de hierarquia, né? E que isso perpassava todos os âmbitos da sociedade. Uma vida, a vida medieval, ela era profundamente religiosa, até a maneira de marcar o tempo, ela tinha a ver com as horas das orações, né, as chamadas horas litúrgicas, né, propugnadas pela Igreja de Roma. E, do ponto de vista político-social, nós temos o estabelecimento do feudalismo. Então, foram mais ou menos 1000 anos de um período profundamente estabelecido dessa maneira, e cuja cosmovisão tinha Deus como centro. Com o passar do tempo, surge uma nova concepção. O tempo de Shakespeare assistiu essa nova concepção. O embate entre uma e outra está nas peças de Shakespeare de alguma maneira, que é o embate, né, o convívio, quase nunca tão pacífico, entre a noção teocêntrica do mundo e a noção antropocêntrica do mundo. A partir do momento que nós vamos nos aproximando daquilo que se chama Idade Moderna, nós vamos mudando, estamos falando aqui do Ocidente, né? Nós vamos mudando o tipo de concepção que havia. Aos poucos, Deus deixa de estar no centro dessa cosmovisão, e no centro passa a habitar o homem. Né? Nós temos uma imagem clássica, né? O homem vitruviano, né? Aquela ilustração lá do Da Vinci, você tem um círculo lá, símbolo da eternidade. No centro não está lá Deus, está o próprio homem. Né? Ela é uma metáfora imagética muito poderosa dessa época. Né? Mas muitas coisas aconteceram aí, boa parte delas, ou se não todas, pelo menos as mais importantes coisas que aconteceram, fatos que aconteceram advindos da noção antropocêntrica. Por exemplo, nós temos a ascensão do mercantilismo, né? Aquilo que seria uma espécie de protocapitalismo. Surgem as primeiras grandes formações de riqueza. Entra o comércio, né? As grandes navegações começam a ocorrer, começam a surgir as primeiras grandes fortunas. Eu sempre gosto de citar um exemplo que me parece bastante emblemático dessa época. Um grande historiador, Jacques Le Goff, que por sinal foi um dos responsáveis por colocar um freio, vamos dizer assim, numa certa imagem, numa imagem um pouco injusta que vicejou durante um tempo da Idade Média, que era uma idade de obscurantismo, etc. Ele resgatou bastante a chamada verdadeira Idade Média, e ele cita um evento muito curioso, que ele descobriu que havia uma série de manuais para os padres confessores da época do que dizer para o indivíduo que, por exemplo, vinha confessar o seguinte: olha, eu estou começando a ganhar dinheiro, eu, eu estou, o dinheiro está surgindo, eu estou comerciando, os comerciantes, né, os primeiros burgueses, e eu não sei se esse fato de eu acumular muito dinheiro, se isso é um pecado ou não. E ele ia confessar aquilo, né? Que era uma coisa frequente na Idade Média, a confissão. Né? E aí começaram a surgir manuais de confissão para dirimir essas dúvidas, né? Porque há uma advertência clara, né? Estamos falando de uma época cristã, do que Cristo disse sobre a servidão ao dinheiro, né? Então aquilo criou uma situação em que foi preciso pensar nisso aí, né? Então, o mercantilismo foi uma novidade. Temos, no século XVI, precisamente no ano de 1517, a Reforma Protestante, foi um evento marcante também, um dos marcos da Idade Moderna, a Reforma Protestante. Falei agora há pouco das viagens de descobrimento, né? As naus que vão para mar além, para além mar, como se fala em português de Portugal, né? E que descobrem outros lugares, né? Vão comerciar, vão, enfim, levar a fé, tudo isso. A invenção e o impulsionamento da imprensa, Gutenberg, 1400 e, ai, não quero dizer a idade errada, acho que 86.
Primeiro livro impresso por Gutenberg, existe até hoje, né? A famosa Bíblia de Gutenberg. A imprensa, gente, outro marco assim indelével dessa época, né? E surgem as primeiras grandes manifestações de patriotismo e o fenômeno do imperialismo ou dos imperialismos, se a gente quiser falar assim. Essa é a época em que viveu Shakespeare. Se você quiser uma noção mais exata, ele, ele nasceu em 1564 e faleceu no mesmo ano e no mesmo mês de Miguel de Cervantes, né? Dois grandes nomes da literatura ocidental faleceram no mesmo ano e no mesmo mês, se não me engano, abril 1616. Então, olha só o período, justamente aqui, todo esse tipo de coisa que eu falei aqui, que eu aventei para vocês, ocorreu. E como todo grande artista, todo grande criador, nada disso passou desapercebido, né? As variações sismológicas, vamos dizer assim, no comportamento humano ocorridas por causa dessas questões, nada disso está ausente da obra de Shakespeare, principalmente no seu teatro. Falando em obra, a obra dele, se a gente quiser fazer uma grande divisão, nós podemos fazer em teatro e em poesia também. No teatro, Shakespeare escreveu tragédias, estão entre os textos mais famosos dele, mas também escreveu comédias, e ele tem peças históricas, peças que têm por cenário eventos históricos e tem por personagens históricos, como, por exemplo, Júlio César, que é uma peça dele, né? Ganhou também uma versão em filme. E em poesia, nós temos os fabulosíssimos, a meu ver, geniais sonetos, né? Entre as coisas mais geniais já escritas, e poemas narrativos também, né? Um resquício ainda, né? Um eco ainda do poema épico. Tá? Essa é a obra de Shakespeare, dividida dessa maneira. E eu trouxe para vocês uma citação que eu considero muito iluminadora para a gente entender o fenômeno Shakespeare, o que foi Shakespeare, o que foi o drama shakespeariano. Está lá no Mestres do Teatro, né, de John Gassner. São dois livros, dois volumes, que faz uma apreciação dos grandes nomes do teatro, começando na antiguidade, né? E quando chega em Shakespeare, ele diz muita coisa importante. Ele diz, por exemplo, isso aqui. Para Shakespeare, tanto quanto para a sua era, a chave da vida é a afirmação do individualismo. Lembra que na Idade Média, você vê, por exemplo, uma obra de arte numa igreja, você vai ver a assinatura, porque não importava a assinatura do artista. O que importava é que Deus estivesse evidenciado. Ao contrário, o anonimato ele era desejado, que só Deus deveria brilhar, né? Mas na era de Shakespeare nós já temos uma inversão disso aí. Afirma-se o individual, aquela palavrinha complicada, de duas letras, que às vezes põe a gente em tantas situações, o eu, né? Ah, este eu, este bendito eu. Essa é uma época em que o eu vai se firmando, né? Ele criou personagens altamente individualizadas. Hoje, o exemplo que a gente vai ver daqui a pouco, né? Hamlet é um exemplo perfeito disso. Né? Criou personagens altamente individualizadas com mais abundância que qualquer outro dramaturgo. E os conflitos em suas peças são invariavelmente produzidos pelo exercício da vontade humana. Bom, se Deus não está mais no centro, eu, o homem, estou no centro, e eu, grosso modo, faço o que eu quero, é claro que haverá consequências, né? E essa vontade humana exercida fortemente é um dos grandes temas do teatro shakespeariano. O homem faz, o homem quer, o homem deseja, o homem vai e faz. Tudo bem, só que isso gerará consequências. O teatro de Shakespeare é inteirinho sobre isso. Né? O homem luta contra o homem, e não contra o destino, ou contra Deus, ou contra a hereditariedade ou os distúrbios glandulares. Não. Em Shakespeare, o embate é o homem contra ele mesmo. Isso é típico da era moderna, gente. Isso é típico da modernidade. Então, o drama shakespeariano é o drama da vontade individual. Não é à toa que existem muitas leituras
psíquicas ou psicológicas, que se queira, do teatro shakespeariano. Porque se diz, o que se diz, o que justifica tal ação é que o teatro de Shakespeare é extremamente rico de personalidades humanas. Né? É um teatro muito psicológico nesse sentido. Há uma miríade de verdadeiro desfile de diversos tipos de personalidade humana. Então, há uma riqueza psicológica muito, muito, muito grande em Shakespeare. O, o texto que eu trouxe para vocês, eu queria passar assim umas 5 horas falando de Shakespeare. Infelizmente, não dá. Mas a gente vai tratar aqui de um grande texto. Um texto composto em 1613, então por um Shakespeare absolutamente maduro, né? Shakespeare morrerá apenas 13 anos depois. 13 anos depois ele morrerá. Então, no texto de 1613, estamos falando de Hamlet, o príncipe da Dinamarca. É, eu gosto sempre de fazer uma circunstanciação da peça. Pode ser que alguém ainda não tenha lido, ou não tenha ainda nenhuma informação sobre a peça, então eu sempre gosto de fazer um resumo antes, né? É uma tragédia, tá? Em 5 atos. É uma peça grande, uma peça extensa, né? Ela montada, se o texto for todo encenado, eu acho que vai para algo ali entre 4 horas, 4 horas e pouco, mais ou menos isso de encenação. É um texto grande, né? E quais são os fatos principais, capitais dessa tragédia? A morte do pai de Hamlet. Hamlet é o príncipe da Dinamarca e ele tem um pai, o rei. O rei morre. Morre o rei, o pai de Hamlet, e a rainha Gertrude, né, a mãe de Hamlet, casa-se com Claudius, que é irmão do falecido. Ou seja, a rainha casa-se com o seu cunhado. O que acontece? O fantasma, o espectro do falecido rei, ele aparece para Hamlet um dia e ele informa Hamlet que ele fora assassinado por ninguém menos que o próprio irmão, Claudius, o mesmo que casou com a rainha. É uma revelação chocante. Já é chocante o fato de um fantasma aparecer. A peça começa, na verdade, com o fantasma aparecendo para os soldados que estão fazendo guarda, né? E não só isso. O fato dele aparecer é uma coisa chocante e o que ele diz é mais chocante ainda. Então Hamlet, que já estava petrificado pela morte do pai, pelo casamento precoce com o próprio tio, ainda recebe essa notícia de que pai fora assassinado pelo próprio irmão, Claudius. Após reflexões, Hamlet decide investigar a veracidade da informação dada pelo fantasma. Shakespeare é alguém que duvida. Opa, característica moderna forte. Shakespeare é cético. Né? Ele é cético, pelo menos de saída, ele é cético. Há uma desesperança em Shakespeare muito grande. Para cumprir o intento, assumirá doravante a postura de alguém tomado pela loucura. Para que se descubra se aquilo tudo que o fantasma conta é verdade ou não, ele vai se fingir de louco. Né? Estranhando o comportamento de Hamlet, o rei Claudius chama ao reino dois antigos amigos de Hamlet, Rosencrantz e Guildenstern, com o intuito de que descubram o que está de fato ocorrendo. Olha, o príncipe está estranho, vocês poderiam ajudar a investigar? Só que Hamlet é um indivíduo extremamente inteligente e ele percebe o ardil, ele percebe que a ida de Rosencrantz e Guildenstern não foi gratuita lá ao reino, não. Para pôr à prova o que lhe disse o fantasma, Hamlet decide, contando com a ajuda de um grupo de atores errantes, montar e apresentar uma peça. Gente, olha que dispositivo moderníssimo Shakespeare coloca. Ele coloca uma peça dentro de uma peça. Né? O espetáculo apresentado na corte contém uma trama similar aos acontecimentos que envolveram o assassinato do rei. Então é o seguinte: o que é que ele faz? Ele pensa assim: eu vou fazer. Aparece um grupo de atores errantes, tá? Que era uma coisa muito comum na época.
ele contrata, vamos dizer assim, esse grupo e diz assim, olha, vocês vão fazer uma peça dessa maneira. Só que a peça mostrava o quê? Justamente um irmão que assassina o outro irmão, que era rei, etc. E aquilo é apresentado diante da corte. Estupefato, Cláudio, o rei, não acredita no que está vendo. Ele fica desconcertado, ele fica enfurecido, ele levanta-se, ele não admite ver aquela cena, aquela peça, ele acha ultrajante, ele sai. Sai também a rainha. Hamlet vai até o quarto da rainha e ele tem uma áspera conversa com ela, né? Áspera é um eufemismo. O que ele diz para a mãe são coisas assim, meu Deus do céu, é um dos momentos mais duros da peça, né? Porque ele não admite que a mãe tenha casado em tão pouco tempo com o próprio tio. Né? Enquanto ele está discutindo com a mãe, ele ouve uma voz por trás das cortinas do aposento. Pensando ser o marido, né, Cláudio, seu tio, ele esfaqueia quem estava ali atrás da cortina, mas na verdade não era Cláudias, é Polonius. Polonius era uma espécie de conselheiro do Estado. Ele estava ali tentando colher algumas informações, né, que o rei mandou ele ir lá. Só que ele foi esfaqueado e morto, né? Polônio é pai, é ninguém menos que pai da sua amada. Sim, Hamlet tem uma amada, Ofélia, a grande amada de Shakespeare, né? E Polônio é o pai dela. E ele morre, né? Temendo pela própria vida, Claudius envia Hamlet com Rosencrantz e Guildenstern para a Inglaterra, com ordens secretas para que o príncipe fosse executado. Só que Hamlet, muito inteligentemente, ele faz com que, em lugar dele, os dois amigos sejam mortos. E aí Hamlet retorna à terra dele, a Elsinore, que é o reino, né? Então, Rosencrantz e Guildenstern, acontece lá um ardil, você lendo a peça você entende melhor, e na verdade ele consegue fazer com que quem receba a execução não seja ele, mas os próprios amigos. Né? E ele consegue voltar para Elsinore. Ele, enquanto ele está voltando, enquanto está acontecendo isso, Ofélia, a filha de Polônio, a amada de Hamlet, ela simplesmente enlouquece. Né? Acontece o assassinato do pai dela, ela enlouquece. Para mim, é um dos momentos, um dos terríveis momentos da peça. Para mim, a peça tem vários momentos terríveis. Uma delas é a loucura de Ofélia. Né? Um tempo depois, ela é encontrada morta. Na peça não está muito bem claro, mas dá a entender de que ela cometeu homicídio. Laertes, que é o irmão de Ofélia, ele pretende se vingar de Hamlet por conta dessa morte. E o pai já havia falecido também. Cláudias, o rei, ainda intentando a morte de Hamlet, ele arma um duelo entre o príncipe e Laertes. Para garantir que o sobrinho morra, o rei põe veneno na ponta da espada de Laertes e ainda prepara uma taça envenenada, que seria oferecida ao príncipe caso ele vencesse o duelo. Para não escapar de jeito nenhum. Se não morrer por uma espada envenenada, vai morrer bebendo veneno. Só que durante o duelo, o que é que acontece? A rainha, inadvertidamente, ela não estava sabendo do ardil, ela acaba bebendo um pouco da taça preparada para o príncipe. E ela morre. Hamlet é ferido pela espada de Laertes. Em um determinado momento do duelo, as espadas são trocadas e o próprio Laertes é ferido. Hamlet fere o rei e o obriga a beber a taça de veneno, ou seja, todos morrem. Então, o fim, a última cena de Hamlet é pura, é uma carnificina, né? É assim absolutamente chocante. E é uma das tragédias mais pesadas, mais sombrias de Shakespeare, junto com Macbeth, por exemplo. Né? E eu trouxe para vocês alguns trechos, infelizmente, a gente não pode aqui fazer uma leitura dramática, seria muito bom, né? Que é quando você não tem propriamente uma encenação, mas você tem uma espécie de encenação em que as pessoas, os atores, eles leem, né? Infelizmente não dá para fazer da peça toda, então eu trouxe alguns momentos que eu julgo emblemáticos da peça, né? Por exemplo, no ato 2, na segunda cena, né? Em que ele está indignado com a sua mãe, Gertrude, porque casou-se com o seu tio. E é um trecho bem famoso, ele diz o seguinte: não quero lembrar. Frivolidade, o teu nome, mulher. Um mês apenas. Antes que se gastassem os sapatos com que seguiu o enterro de meu pai, como Níobe em prantos, eis que ela própria, ó Deus, um animal sem raciocínio guardaria mais luto, ela casada com o irmão de meu pai, mas tão diverso dele quanto eu de Hércules. Um mês.
E apenas essas lágrimas culposas deixaram de correr nos falsos olhos. Casou-se. Ó pressa infame de lançar-se com tal presteza entre os lençóis do incesto. Não está certo, nem pode ter bom termo. Estala coração, mas guarda a língua. Hamlet é um personagem trágico por muitas razões. Ele promete vingança ao fantasma, vingar o seu pai, mas ele é indeciso, a famosa indecisão de Hamlet. Ele a todo momento se culpa porque ele não consegue colocar o plano em ação de vingar o pai. E a todo momento, são vários momentos na peça em que Hamlet se mostra culpado por ele ser do jeito que ele é. É um personagem profundamente crítico, né, profundamente crítico de si mesmo. É um personagem, como a gente fala em teatro, né, é um personagem profundo, é um personagem com profundas crises, né, de ordem existencial, de ordem moral. Ele não acredita em si próprio. Hamlet é o típico herói, ou, se quisermos falar mais propriamente, é o típico anti-herói moderno, gente. Quem não leu a peça, que vai ler, vai conseguir identificar isso, né? A crise, o ser humano claudicante, o ser humano indeciso, o ser humano preso em seus pensamentos. Alguma semelhança com alguma época que você consegue? Que você conhece? Não, não é gratuito isso. Não é só a história de alguém tentando vingar a morte do pai. Gente, é a história do homem moderno. Se você for ler Hamlet, você vai perceber isso. Lembra aquilo que o Gessner falou? Alguém em combate consigo próprio, né? O que nos faz ter tanta identificação com Hamlet, tanta comiseração pelo seu estado e tanta identificação, portanto, é justamente o fato dele ser um homem tipicamente moderno, envolto em si próprio. Né? Lembrem-se, até a Idade Média, não é que não havia problemas dessa ordem, problemas de crise, não é isso, metafísica, claro, isso sempre houve, mas havia a certeza da existência de um Deus, né? E um Deus no qual eu posso depositar as minhas aflições. Né? Na Idade Moderna, não é que ele tenha sido absolutamente apagado, mas a ótica, a questão da lente, o foco, não é mais Deus, mas eu próprio. E aí nós temos uma série de consequências. Essas consequências estão em peças como Hamlet, por exemplo. Ele diz em outro momento, lá no ato 2, no ato 1 ainda, mas na cena 5, descansa, espírito agitado. Com todo o meu afeto eu me despeço. E tudo que meu pobre ser consiga para exprimir estima e simpatia, se Deus o permitir, não faltará. Entremos e guardar este segredo. Isso ele diz para os amigos, né, o que aconteceu, pouco antes dele entrar para poder dar cabo, ou tentar dar cabo da missão dele. Né? Ele está prestes a pôr isso em ação, vingar a morte do pai. O tempo é de terror. Maldito fado, olha só como ele se enxerga. Maldito fado, maldito destino, ter eu de consertar o que é errado. Vamos, entremos juntos, camaradas. Hamlet se percebe, se entende como alguém que tem de consertar o que é errado. Há um peso imenso em cima dele. Ele tem de consertar o que é errado. Ele tem uma missão. E ele sabe que o entorno dele é um entorno de absoluta, vamos dizer assim, maldade. Tanto é que ele diz, é uma das frases mais famosas do Hamlet, em determinada altura ele vai dizer: há algo de podre no reino da Dinamarca. Não é? Um, lá refletindo sobre a própria covardia, aquilo que ele achava ser uma covardia nele, né? Ele pergunta, né? Hamlet tem vários momentos de reflexão, vários, vários, a peça inteira. Em um deles ele se pergunta: sou acaso um covarde? Quem me chama de vilão? Quem me parte o crânio e arranca as barbas, para em rosto mas lançar? Quem me torce o nariz? Quem me desmente e jura que há de pôr-me pela goela, atingindo os pulmões, o que é mentira? Quem me faz isso? Bem eu mereço. Não devia ser.
eu sou fraco. Falta-me o fel que amarga as opressões. Senão, eu já teria alimentado os milhares do céu com os restos podres desse vilão lascivo e ensanguentado. Hamlet se enxerga como alguém bom, que não tem a suficiente amargura para perpetrar o que ele precisa perpetrar. Né? Tanto que ele disse, se eu fosse assim, eu já teria acabado com esse homem, né? Com o rei Cláudius. E aqui, um trecho, não deu para trazer todo, né, por causa do nosso tempo, do talvez mais famoso monólogo da história do teatro. Famosíssimo To Be or Not to Be? That's the question. Tá? Quem nunca ouviu falar disso? Tá? E esse é um dos ápices, né? Nós estamos no meio da peça, mais ou menos, estamos no terceiro ato, iníciozinho do terceiro ato, falando da primeira cena. E tem o famoso monólogo do ser ou não ser. E ele se pergunta, ele parte do que ele está vivendo e ele cai numa reflexão sobre a própria existência. E aí? O que é mais vantajoso, existir ou não existir? Ele pergunta se ser ou não ser. Essa é que é a questão. A Bárbara Heliodora traduziu assim, né? Essa é que é a questão, para preservar a métrica, né? Essa tradução é dela, afinal eu coloquei lá o nome dela. Ser ou não ser, é dela e da mãe dela, corrigindo. A grande crítica literária, né? Bárbara Heliodora. Ser ou não ser, essa é que é a questão. Será mais nobre suportar na mente as flechadas da trágica fortuna? Ou tomar armas contra um mar de escolhos e enfrentando-os vencer? Morrer, dormir, nada mais. Quem carrega suando o fardo da pesada vida, se o medo do que vem depois da morte, país ignorado, de onde ninguém nunca voltou, não nos turbasse a mente e nos fizesse arcar com o mal que temos, em vez de voar para esse que ignoramos. Assim nossa consciência se acovarda, e o instinto que inspira as decisões desmaia no indeciso pensamento dos problemas de Hamlet, né? Talvez um dos nossos problemas também, as nossas indecisões. E as empresas supremas e oportunas desviam-se do fio da corrente e não são mais ação. O conflito entre o que eu penso e como eu ajo, né? Esse conflito é o conflito de Hamlet, esse conflito é o conflito do homem moderno, gente. É impressionante. É uma peça escrita em 1603, quem é bom de matemática, então temos mais de 400 anos, né, que foi escrita, e 420 e tantos anos de escrita, e é absolutamente, assim, assustador para mim, no melhor sentido do termo, como este texto, como acontece com todo clássico, né, ele permanece atual, né? É sério mesmo. Lendo Hamlet, a gente se enxerga. Quando digo a gente, especificamente nós, viventes da época moderna, uma época de tanta indecisão, uma época de tantas tensões, dúvidas de toda espécie. Não é? É impressionante, esse texto não cansa de me impressionar. Né? É, e aí, uma cena terrível da peça. A peça tem cenas muito pesadas, mas para mim, e em um filme que eu assisti, que eu vou recomendar daqui a pouco, sempre que na versão. É uma adaptação que tem no Hamlet, gosto bastante. Nesse momento do filme que essa cena ocorre, nossa. Porque assim, você lê, por ser teatro, gente, por ser um texto escrito para atuação, você lê, claro que aquilo pesa, né? Se é uma cena para rir, aquilo vai fazer você rir, se é uma cena para refletir, vai fazer você refletir. Claro, a palavra literal, ela faz isso com a gente, mas por ser um texto dramático, quando aquilo é encenado, nossa, mas a coisa decuplica em peso, né, em emoção. E no filme lá, que é um filme do Kenneth Branagh, ele dirige, ele faz o Hamlet, e a Ofélia quem faz é a ainda bem jovem Kate Winslet. É aquela mesma do Titanic, né, do Titanic, ela é muito jovem ainda. É um filme de 96. E no filme essa cena é de uma crueldade assim tremenda, né? É o momento em que Hamlet
para poder. Olha a divisão, né? Olha o personagem em crise, profundo, terrivelmente trágico, porque ele precisa, ele prometeu, ele tem um juramento que ele vai jurar, que ele vai, custe o que custar, at any cost, vingar o pai, e ele vai fazer o que for necessário para levar isso a contento. E uma das coisas que ele precisa fazer, um dos preços que ele precisa pagar, é tirar da sua vida Ofélia. E ele mente para ela, ele se fingindo de louco já, se fingindo de doido, e a Ofélia vem falar com ele, e ele diz assim para ela, claro que mentindo, né? Imagine o que ele não devia estar sentindo quando ele criou aquilo, ele fingiu, né? Eu já te amei um dia. E ela responde, é verdade, Senhor. Fizestes com que eu acreditasse, sim. Não devias ter acreditado em mim, pois a virtude não poderia ter inoculado tanto o nosso velho tronco que não restasse o gosto dele. E ele diz, né, terrivelmente, ele conta essa mentira, eu nunca te amei. E ela simplesmente diz, maior a minha decepção. E ele diz, entra para um convento, porque desejarias conceber pecadores. Ah, terrível, terrível. E eles já prometidos em casamento, já tinha assinado aquilo, e de repente ele precisa fazer isso, porque ele precisa vingar a morte do pai. O filme, gente, é o. Eu estou olhando o tempo aqui já, é justamente Hamlet, de Kenneth Branagh. Depois eu digito no chat. Né? Ele dirige e ele atua. É uma das grandes versões shakespearianas que eu conheço. Né? Eu gosto muito, via de regra, das adaptações que se fazem, tá? De Shakespeare. Essa é uma delas. Eu não sei, ai meu Deus, eu queria ouvir vocês também. Só uma coisinha. Eu trouxe dois trechos de Carpo, mas tudo bem. Se der tempo, depois que eu ouvir vocês, eu mostro, mas não tem problema, que eu queria ler esses trechos capitais com vocês. Eu falei de algumas adaptações. Opa, deixa eu interromper aqui. Eu recomendo bastante essa do Kenneth Branagh, Hamlet, excelente. O texto está integral, né? Lá não há concessões, inclusive não há concessões de linguagem também, é o texto original mesmo, tá? Isso, thank you, professora Mariana. Eu gosto bastante de uma adaptação. Eu era muito jovem quando vi, mas esses dias eu vi uns trechos e gostei ainda. Uma adaptação de Romeo and Juliet, para quem gosta de Romeo e Julieta. Uma adaptação, o diretor, ele apostou em algo muito perigoso, mas, a meu ver, ele acertou muito. O que ele faz? Ele transpõe Romeu e Julieta para os dias de hoje. Então, você não vai ver as famílias lutando com espadas. Você vai ver gangues lutando com armas, por exemplo, né? Você não vai ver cavalos, você vai ver carros luxuosos. Ele transpõe para os tempos modernos. A chance de dar errado, se pegar um texto do século XVII, XVI, XVII, e colocar no âmbito da modernidade, nossa, a chance de dar errado é muito grande, mas a meu ver deu muito certo. Eu não lembro o nome da atriz, e o Romeu é o Leonardo DiCaprio. É um filme de 90 idade do Hamlet, acho que é de 95, 97, uma coisa dessa. Muito bom também. E o nome é Romeu, é Romeu mais Julieta, o nome, assim, se você for ver. O elenco é muito bom, né? Então, assim, a polícia, ela não vem de cavalo, ela vem de helicóptero, é uma coisa. Agora, o texto está lá. Então, esse contraste entre um texto renascentista barroco e um visual totalmente modern, nossa, dá um efeito plástico, assim, eu acho, a meu ver, muito, muito, muito interessante, né? Eu gosto muito do Macbeth, aí, ó, isso, Baz Luhrmann, exatamente, teacher. Eu gosto muito é um filme muito sombrio, mas a própria peça o é. Eu gosto muito do Macbeth de Roman Polanski. Isso, Claire Danes, exatamente, exatamente, Michelle. Essa é a atriz, né? É, então, é bem isso aí mesmo. E
Eu gosto do Macbeth, de Roman Polanski, é um filme de 71, muito bom, muito bom. E recentemente, esse eu não vi, um amigo meu viu e teceu grandíssimas loas. É uma adaptação, eu não sei se dos dois irmãos Coen, né, do Ethan e Joan Coen, que são cineastas famosos, eu não sei se é dos dois ou de um só deles, eu acho que é um só deles, eu acho que é do Joel Coen. Do Macbeth também, é do ano passado. É um filme em preto e branco, e quem faz o Macbeth é o Denzel Washington. Ele faz o Macbeth. É filmado em estúdio, assim, fotografia em preto e branco. Esse meu amigo gosta muito também de cinema, literatura, da área de letras também. Ele teceu lousa, assim, Joaquim, você precisa ver. É excepcional. Esse eu ainda não vi, mas parece que é mesmo muito, muito bom. Há adaptações muito boas. Orson Welles tem Otelo, tem Macbeth também. Então tem muita coisa boa, gente. O cinema, eu acho que ajudou bastante na divulgação da obra, não só na divulgação, mas em adaptações que são muito boas, a meu ver, né, no Hamlet. Então, assim, isso foi só um belisco do que é Shakespeare, né? Shakespeare é eterno, né? É, pessoas que se escreveram muita coisa aqui, olha, alguém falou, alguém comprou, falando que leu aqui o Conan Doyle, lá da literatura inglesa também, a Raquel, né? Olha só, tive vontade de ler. Adaptação tem things aí. Tem uma adaptação, né? As 10 coisas que eu odeio em você, né? Olha aí, ó, alguém falando da Megera Domada. Olha, trabalhando no ensino médio. A Titi Mariana, sensacional. Muito Fui bom, eu, Titi, muito fui eu, bom. prof, exato. Muito bom. Olha lá, a Catarina, né? Sensacional, muito bom. Muito bom, muito bom. Você vê, ó, então ele é universal mesmo, né? Se falaram muita coisa aqui. Maravilha. Melancólico. Alguém falou alguma coisa do estudo de casa, não sei o que foi. Usando estratégias maravilhosas de crise no estudo de casa, eu adotaria essa adaptação em sala de aula, com certeza. Então, exatamente. Muito bom, né? Eu queria ouvir vocês um pouco. Eu sei que nosso tempo, eu aí descumpri, eu aí descumpri a questão do tempo, né? Ainda temos 3 minutos teoricamente, mas gostaria de ouvi-los. Se quiserem abrir a câmera, se a Titia Mariana conseguir abrir para poder alguém se manifestar um pouquinho sobre Shakespeare que a gente viu hoje, né? Gente, leiam tudo, né? Isso, olha lá, ó, a tragédia de Macbeth. É esse aí mesmo. Eu acho eu acho que eu acho que é essa mesma do Coen, né? Eu acho que é essa aí. É bem recente ela, a de que tem o Denzel Washington, né? Protagonizando lá. Queria ouvir vocês. Então é essa mesmo, né? Câmeras e microfones liberados. E aí? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Nós temos aí o tempo já. O tempo é implacável, né, gente? O tempo é implacável. É outra realidade com a qual a gente tem que lutar, né? A nossa relação com o tempo é amor e ódio, né? Às vezes, porque o tempo cronológico ele é duro, né? Seco, tem que ser daquele jeito, né? Mas se vocês quiserem se posicionar em alguma coisa, nossa, vocês participaram bastante do chat, fiquei muito feliz. Toda aula de Shakespeare é sempre a mesma coisa, assim, ele mexe mesmo, assim, com a humanidade, né? Ele mexe mesmo como que nós é de mais profundo, né? Admirado pelos mais diferentes espectros, opiniões, né? Ele congrega as pessoas, como todo grande clássico, né? Isso é característica do clássico. Mas se ninguém quiser falar, I think it's time to say goodbye. I don't like this time, but ela tem que haver. Tem o comer, como diria lá no Alto da Comparecida, né? Tudo que é vivo morre, né? No nosso caso, então, tudo que começa tem que terminar, né? E foi muito bom a gente estar com vocês mais uma vez, tá? Para a gente falar de literatura, é sempre prazeroso, é sempre um motivo de grande alegria. A gente vai prosseguir na aula que vem, a gente vai avançar lá no tempo, e a gente vai lá para os séculos 17, 18, que na história, especificamente falando da Inglaterra, séculos de muitos abalos, fortes emoções nos aguardam na próxima aula, tá? A gente vai ver autores que se imiscuíram muito em seu tempo e nas questões do seu tempo. Tem muita coisa boa vindo para aí, tá?
Muito obrigado, gente, de coração. Espero vê-los todos. Passem uma excelente semana. Excellent weekend for you. E a gente se vê na próxima quinta-feira, se assim Deus permitir. Professora Mariana, muito obrigado. As professoras, nossas intérpretes, também muito obrigado pela participação, pela ajuda imprescindível de vocês. Tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, excelente aula de novo, Excelente aula de novo. pessoal. Boa noite a todos.